Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer você que está nos assistindo. Sou William Miron, repórter do Broadcast Energia, e no programa Energia em Debate de hoje vamos conversar com o diretor-presidente da CPFL, Gustavo Estrela. Tudo bem, Gustavo? Obrigado pela participação. Tudo bem, William? Bom dia, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você hoje. Legal. Bom, a CPFL, né, é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, tem atuação, enfim, em praticamente todos os segmentos, né, do setor elétrico, geração, transmissão e distribuição de energia, claro. Bom, Gustavo, recentemente, né, o governo publicou uma portaria estabelecendo a abertura de mercado para consumidores da alta tensão, né, a partir de 2024, e agora nós estamos terminando o ano sob a expectativa de uma nova medida que permita também, né, a abertura para consumidores de baixa tensão. Qual a sua avaliação desse cenário e como a CPFL está se preparando para atuar nesse novo contexto? Bom, William, acho que primeiro, né, falar sobre o processo de abertura de mercado. Acho que esse é um processo já experimentado por vários outros países no mundo inteiro. Então, acho que é um processo natural que o Brasil vai passar, já com, talvez até com algum certo atraso em relação a esses outros países. Então, acho que é um processo que ele está realmente para acontecer. Eu acho que a nossa grande preocupação não é com o acontecimento em si, que eu acho que ele é parte natural da evolução do setor elétrico brasileiro, mas é da forma como ele acontece. E aqui acho que a gente precisa tomar algum certo cuidado. A gente tinha e tem ainda, um projeto de lei, o 414, onde ele estabelecia todas as regras e todas as bases para esse processo de abertura. Talvez fosse a maneira mais estável de se abrir o mercado. Ele tem enfrentado algumas dificuldades na sua aprovação. Então, acho que o governo vai, através do infralegal, através de portaria, para fazer esse processo de abertura. Também é possível que se faça, e eu acho que, de fato, é uma demanda, né, dos clientes hoje. A gente hoje tem um pouco mais de um terço do mercado de energia no Brasil livre, né, são mais ou menos um pouco mais de 30 mil clientes no Mercado Livre. Com esse processo de abertura do Grupo A, esse número salta para 180 mil clientes. Então, acho que um volume grande de clientes industriais, né, grandes indústrias, comércios, né, que passam a ter possibilidade de comprar energia no Mercado Livre. Então, acho que é um passo importante que a gente dá agora. E o segundo passo é de um processo aí de abertura total do mercado, chegando nos 90 milhões de clientes, né, de consumidores de energia no Brasil hoje, que isso deve acontecer também em algum momento. Então, acho que o nosso desafio aqui é como que se dá esse processo de abertura, quais são as preocupações para que o arcabouço regulatório, de fato, promova um processo de abertura que seja um processo de abertura justo, né, que não deixe a conta para o cliente cativo, e essa aqui é a nossa grande preocupação, né, como é que esse processo se dá de maneira sustentável, né, onde você não tem nenhum tipo de subsídio entre o cliente que está saindo para o Mercado Livre e o cliente que fica no mercado cativo. Eu acho que essa é a grande preocupação que o governo precisa ter e está tendo, né? Eu acho que mesmo via infralegal, acho que essa é uma preocupação grande do Ministério para que se faça esse processo de uma forma justa para todos os clientes de energia no Brasil. Certo. Bom, em relação, por exemplo, aos prazos, né, 2026 para comercial e 2028, se não me engano, para as residências. Você acha que é um prazo adequado para essa abertura? Eu acho que eu acho que ele dá um pouco a dimensão, né, do tamanho dos desafios. Então, primeiro, a gente vem com o processo de abertura para o cliente de alta tensão, né, com uma liberação total até no começo de 2024, e depois, obviamente, quando você vai para o baixa tensão, tem algumas complexidades adicionais, então é natural que você tenha um pouco mais de tempo para esse processo de abertura. Mas eu acho que é adequado, né, assim, adequado, nós temos tempo para fazer o que precisa ser feito para adequar a regulação, só que precisa ser feito. Acho que esse aqui é o nosso desafio, né? Temos tempo, mas realmente precisa ser feito, né? E aqui a nossa preocupação é sempre olhar numa perspectiva de longo prazo do setor, né, para que a gente, de fato, tenha um processo sustentável. Certo. Bom, você mencionou agora há pouco a questão do 414, né? Já faz algum tempo, né, que existe a expectativa que ele seja aprovado em breve. Falaram muito sobre uma aprovação a toque de caixa agora no fim do ano.
Você acha que seria possível ainda aprová-lo esse ano? E como que você vê o cenário aí para uma potencial aprovação desse projeto no ano que vem, né? Com mudança no Congresso, mudança de governo, enfim. Eu acho que o 414, ele nasce lá com a consulta pública 33, né, ele vem sendo discutido já há vários anos, né, com todos os agentes do setor, né, com contribuições importantes, né, de uma maneira assim muito abrangente, né, tentando fechar todas as pontas nesse processo de abertura e também de outros processos de modernização do setor. Então, eu acho que seria talvez o processo mais estável ter uma lei nova que já preveja esse cenário de abertura, né, e que se fizesse de uma forma muito mais, eu diria, estável. Acho que isso aqui é o nosso grande ponto de preocupação. Esperança dele ser aprovado sempre existe, né? A gente sabe que, dada a complexidade, né, troca de governo agora no final do ano, é um desafio adicional, mas assim, de tanto que ele já foi discutido, já foi debatido, né, tanto entre os deputados, senadores, os agentes setoriais, ministério, né, a minha visão é que ele está muito maduro para ser aprovado. Então, acho que há sim possibilidade, e mesmo tendo as portarias, né, a gente entende que um processo via 414 é um processo bem mais robusto do que via portaria. Claro. Bom, enquanto se discute essa questão tanto do 414 quanto de eventuais medidas infralegais para abrir o mercado, a gente tem na outra ponta a geração distribuída, que já tem, de certa maneira, cumprido esse papel, né? E queria saber um pouco como que está isso na área de concessão da CPFL, né? A gente vê um ano bastante forte para a GD. Como que foi a GD esse ano na área de concessão de vocês e como vocês enxergam isso para o ano que vem? A GD teve um crescimento exponencial, né, na nossa área de concessão, e acho que no Brasil, de forma geral, a gente já passou de 15 GB de capacidade instalada. Até se a gente falasse esse número, talvez há 2, 3 anos atrás, não seria impossível isso acontecer, mas aconteceu. Então, temos hoje mais de uma Itaipu já de geração distribuída. A gente vê isso muito na nossa área de concessão. Acho que é uma corrida para a instalação de GD. Eu devo fechar esse ano com quase 400 mil clientes com geração distribuída. Isso representa mais ou menos 6% do meu mercado cativo, que é um número bastante expressivo. Então, a gente vê realmente uma aceleração e um crescimento muito grande em cima da geração distribuída. A gente sabe que a gente tem aqui um subsídio importante, né, de fio para migração para geração distribuída ao longo desse ano. Realmente isso contribui muito para esse processo, mas a minha visão para a geração distribuída é de que ela é um processo que já faz parte, né, do setor de forma geral. Eu acho que com ou sem subsídio a gente vai continuar vendo a geração distribuída, até porque a expectativa que a gente ainda tem é de que o preço dos painéis continue caindo, então ela vai se tornar cada vez mais uma energia mais competitiva. Então, acho que aqui também uma tendência de crescimento, ela pode ser mais ou menos acelerada por mais ou menos subsídio, mas aqui acho que é uma tendência do setor sem volta. Acho que a geração distribuída a gente vai ver cada vez mais tomando uma participação relevante do mercado. Aqui, de novo, William, a nossa preocupação continua sendo com a sustentabilidade do setor. A gente sabe que, em grande medida, isso a gente vê claramente na nossa área de concessão, os clientes que migram para a geração distribuída são os clientes de mais alta renda, são os clientes que têm a capacidade de pagar 20, 30, 40, até 100 mil reais no sistema solar para as suas residências. É o nosso cliente de mais alta renda. Esse subsídio ele vai ser pago por alguém. E no nosso caso aqui, o subsídio ele é repartido pelos clientes que ficaram na minha área de concessão. Então, eu tenho um cliente de alta renda que sai para a geração distribuída e tenho um cliente de mais baixa renda que fica no meu mercado cativo. O que a gente vê hoje é um subsídio para o cliente de alta renda sendo pago pelo cliente de baixa renda. Eu acho que não é necessário esse subsídio. O setor de energia solar não precisa desse subsídio para continuar crescendo e continuar expandindo. E a nossa preocupação aí como distribuidora, de quem olha o mercado cativo,
né, é qual é a capacidade que esse cliente tem de continuar pagando essa conta nos próximos anos. Vou te dar um número aqui que é bastante importante. Hoje, o nosso principal programa social via tarifa do setor elétrico é o baixa renda. O cliente baixa renda, comprovadamente baixa renda, ele tem um desconto de até 40% na tarifa que ele paga. Isso aqui custa para o Brasil inteiro alguma coisa em torno de 3 bilhões e meio de reais. Somente para os clientes que já migraram para a geração distribuída. A gente tem hoje mais ou menos 1,4 milhão de clientes no Brasil hoje com geração distribuída. Só para esses 1,4 bilhão, a gente está falando de um subsídio estimado para o ano que vem, em 2023, de mais de 5 bilhões de reais. Então, o principal programa de baixa renda, um pouco mais de 3 bilhões de reais de subsídio, que afeta mais de 16 milhões de clientes, contra o benefício da GD com 1,4 milhão, com mais de 5 bilhões. Então, é um pouco disso que a gente está falando. Quer dizer, qual é a real necessidade que a gente tem de conceder um subsídio para um cliente que vai migrar com ou sem ele, porque o que muda, na verdade, talvez um ano e meio, mais ou menos, de payback do investimento que ele vai fazer. Isso não impede de que ele migre. Então, essa aqui é a nossa grande discussão, talvez o grande debate que a gente tem hoje no setor, em relação à geração distribuída e como é que ela se dá o avanço nos próximos anos. Tá bom, aproveitando esse gancho da questão do subsídio, enfim, desconto no fio, existe uma movimentação para estender por pelo menos mais um ano aquele período de transição em que quem instalar painel solar teria ou terá direito ao subsídio até 2045, né? Ao incentivo. Como que vocês estão vendo isso? Enfim, qual a sua avaliação sobre esse debate? Eu vejo com muita preocupação. Quer dizer, se a gente já tem um subsídio estimado para o ano que vem de 5 bilhões de reais, e, de novo, será pago pelos meus clientes cativos, não será pago pelas distribuidoras, será pago pelos clientes cativos. Né? E essa é a nossa preocupação, da capacidade desse cliente de baixa renda de pagar essa conta. Assim, eu vejo com muita preocupação, porque esse número possivelmente vai aumentar. Né? Eu hoje, como distribuidora, eu tenho um desafio. Né? Eu falei que eu estou chegando em 400 mil clientes que pediram uma nova ligação para incluir a geração distribuída. Há, sim, um desafio logístico e operacional grande das distribuidoras de fazer a troca do medidor para que esse cliente possa ligar a sua geração distribuída. Isso não quer dizer de que uma eventual dificuldade da distribuidora ocasione uma perda do benefício para o cliente. Na verdade, quando ele entra com o pedido de ligação com geração distribuída, automaticamente ele já está garantido com o desconto dele. Então, mesmo que a gente tenha algum atraso, e aqui temos alguns atrasos sim, né, mas esses atrasos não representam perda do benefício para o cliente que está migrando agora. Então, aqui, de novo, assim, acho que é muita preocupação. A gente fala hoje um grande problema do setor hoje já é o tamanho do subsídio, especialmente da CDE, que já passa de mais de 30 bilhões de reais, o tamanho do subsídio é um volume muito grande, né? E quando a gente vê uma ação, né, que na verdade vai na direção contrária do que a gente precisa realmente sentar e debater, discutir como é que a gente reduz o subsídio de tarifa. Né? Uma ação como essa vai na direção contrária, a gente está aumentando ainda mais o tamanho do subsídio na tarifa de energia. Certo. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a gente está praticamente um pouco mais de um mês para acabar o ano, né? Eu queria saber um pouco da sua avaliação sobre 2022, perspectivas para 2023, né? Principalmente para a questão econômica, né? Se a gente for pensar, ela afeta diretamente os negócios da distribuidora, né? Enfim, inadimplência, outras questões relacionadas à distribuidora. Então, como que vocês estão vendo aí esse cenário? Olha, de maneira geral, eu acho que a gente fecha 2022 de uma maneira muito mais positiva do que fechou 2021. Em 2021, a gente ainda tinha uma tarifa extremamente pressionada por inflação muito alta e pressionada pela baixa hidrologia do ano de 2021. Aí você tinha um problema, um risco de escassez de energia, né, pela falta de chuva,
e pressão tarifária muito grande. A gente fecha esse ano numa posição muito diferente do que foi no passado. A gente teve uma hidrologia muito boa ao longo desse ano, né, reservatórios recuperados, a gente vai fechar esse ano com mais de 50% o nível de reservatório, que é muito confortável, né, para a gente abrir o ano que vem, que também tem uma perspectiva positiva de hidrologia, pelo menos para o começo do ano, que é o período mais importante, que é o período chuvoso, especialmente aqui na região sudeste. Então, a gente começa, eu acho que a gente fecha o ano de maneira muito melhor do que fechou 2021, e obviamente com uma perspectiva muito mais positiva para 2023. Né? Eu acho que dos avanços que a gente tem aqui, avanços da regulação no processo de abertura, né? No próprio 414, que eu acho que ele vai maturando cada vez mais, eu acho que é consenso hoje, né, de que o setor precisa de uma agenda de modernização. Então, como é que a gente entra na transição energética, abertura de mercado, né, de uma forma que tem uma regulação moderna e atualizada que permita a gente fazer esse movimento de uma forma sustentável, né, e estável. Acho que isso é mais importante. Então, acho que a perspectiva para 23 ela é positiva nesse sentido, né? Baixíssimo risco de racionamento ou de algum tipo de escassez de energia. A gente vai ter uma pressão tarifária muito menor do que teve esse ano, né? A gente fecha esse ano com inflação mais baixa, a gente fecha esse ano com custo de geração térmica muito mais baixa do que foi no passado, isso também pressiona menos a tarifa, né? Então, acho que a gente tem essa perspectiva mais positiva para 2023. Certo. Bom, uma pergunta agora que a gente sempre faz, né? Sempre que eu tenho oportunidade de a gente falar, eu faço. Como vocês estão avaliando o mercado para o ano que vem, no sentido de oportunidades para fusões e aquisições, e quais ativos interessariam a CPFL? Né? Eu acho que, além disso, tem a questão que ontem a Enel tornou público o interesse em se desfazer da sua distribuidora no Ceará. Né? Vocês têm interesse nessa concessão? Pretendem avaliar? Eu acho que, quando a gente olhar aqui para cada segmento de negócio dentro do setor, né? Quando a gente olha em distribuição, obviamente, nós somos um dos maiores players desse mercado, temos muita expertise, muita experiência e talvez o nosso grande core business da CPFL. Então, naturalmente, qualquer ativo que venha ao mercado, a gente avalia, né? Eu acho que no caso aqui da Coelce não será diferente, potenciais privatizações, né? Certamente a gente vai olhar, né? Então, acho que, olhando aqui, talvez uma perspectiva de consolidação do segmento de distribuição, né? Diferente de geração e transmissão, né? Que não tem projeto Greenfield, né? Eu acho que a gente tem que estar atento sempre a potenciais ativos que venham ao mercado. Eu acho que a Coelce pode ser, sim, uma oportunidade para a CPFL. Quando a gente olha para a transmissão, eu acho que a gente ganha talvez um peso grande em transmissão depois da compra da C3E o ano passado. A gente hoje já é um player relevante em transmissão. A gente se coloca também como, né, talvez uma avenida de crescimento via o segmento de transmissão, uma perspectiva também positiva para os leilões do ano que vem, né? Vai ter um volume grande de leilão ano que vem, né? E eu acho que não só no ano que vem, mas olhando em perspectiva, né, a dinâmica de como o mercado brasileiro vai se expandir, né, com foco em renovável, e aí olhando muita geração nova chegando no Nordeste, e a necessidade de linhas de transmissão para trazer essa energia aqui para o Sul-Sudeste, é natural que você tenha um potencial de novos investimentos em transmissão. Então, a gente está atento a isso também, e aqui com duas alternativas, né? Uma, olhando para esses leilões, né, que acho que serão de volumes altos de investimentos, né? 2023 já confirma essa tendência, mas também uma possibilidade de consolidação desse mercado. Ainda é um mercado muito fragmentado, ele tem um player muito relevante, que é a Eletrobras, mas é um mercado muito fragmentado, também com um potencial de consolidação nos próximos anos, a gente também tem avaliado para isso. E, por último, em geração, eu acho que a gente tem aqui talvez um DNA muito focado em energia renovável. Acho que isso não muda. A gente continua com foco em renovável e acho que, por razões óbvias, né, o Brasil tem uma vocação muito grande para crescimento e expansão em geração renovável. Acho que isso vai continuar nessa direção, né? Mas talvez aqui com um ponto de preocupação em relação ao balanço de oferta e demanda estimado para os próximos anos. A gente tem
teve já e continua tendo uma expansão muito grande de geração, né, nos últimos anos, né, com crescimentos maiores do que a demanda, maiores do que a carga. Então, a gente tem uma expectativa de uma sobreoferta nos próximos anos. Então, aqui, um crescimento olhando para essa dinâmica e como é que isso pode representar em impacto em preço. Então, aqui é um desafio que a gente tem quando a gente olha para a geração. Certo. Bom, só para esclarecer, você acha que isso pode ter um impacto em preço? A gente pode ter preços menores no longo prazo devido como eu posso dizer, devido ao excesso de entrada de geração? Eu acho que aqui, né, William, quando você olha, né, o preço de energia elétrica, né, se a gente olhar numa perspectiva de um pouco mais de longo prazo, né, esse preço ele tem, obviamente, uma influência muito grande, como qualquer produto, de qualquer mercado, né, nessa comparação do balanço de oferta e demanda. Quer dizer, se eu tenho muita oferta e pouca demanda, obviamente eu tenho uma tendência a ter preços mais baixos, né? Eu acho que claramente o que a gente tem hoje, nessa perspectiva de longo prazo, é esse desbalanceamento de uma sobreoferta estrutural de energia para os próximos anos. Então, isso tende a trazer o preço para baixo. No caso específico do setor elétrico, né, tem uma outra variável muito importante, que aí afeta muito mais o preço de curto prazo, que é ainda a hidrologia. Então, a gente viu aqui em 2021, a gente já tinha um cenário de sobreoferta, né? Mas mesmo com sobreoferta, dada a baixa hidrologia, o preço de energia subiu, né? Esse ano aqui, a hidrologia volta para os patamares médios, históricos. Com isso, o preço ficou no piso praticamente o ano inteiro, né? Então, um pouco essa é a dinâmica, né? Você tem um preço que, no curto prazo, ele é muito afetado pela hidrologia, né? Isso aqui afeta realmente o preço, mas a tendência de médio e longo prazo, dada a sobreoferta que a gente tem no mercado hoje e também na perspectiva de próximos anos, a tendência é ter preços mais para baixo. Certo. Bom, e voltando à questão do leilão, né, de transmissão, que você tinha mencionado de 2023, mas mês que vem a gente tem um leilão, né? Vocês vão participar? Como estão avaliando? E como você tinha mencionado dos leilões do próximo ano, vocês também estão avaliando participação neles? A gente tem avaliado, sim. Aqui com um desafio, assim, acho que a nossa estratégia, né, de crescimento, ela tem como objetivo principal geração de valor para o nosso acionista. Esse aqui é o nosso primeiro objetivo. Não é crescimento, é geração de valor. O que a gente tem visto nos últimos leilões é que não há possibilidade de geração de valor, né, no nível dos deságios que esses leilões têm saído. Então, a gente vai sim estar nesse leilão de dezembro agora, do mês que vem. A gente tem uma disciplina financeira com taxas de retorno pré-definidas, né, modelos de valuation bem detalhados, e a gente segue na nossa estratégia de que, se a gente tiver oportunidade de crescimento com geração de valor, a gente segue, senão a gente não tem nenhum remorso de perder um leilão, isso que eu quero dizer, né? A gente perdeu alguns leilões no passado recente, né? A gente, de fato, tem enfrentado uma competição muito grande, né? Mas a gente entende que a nossa estratégia de crescimento com geração de valor, ela é soberana a qualquer estratégia de participação em leilão. Certo. Eu queria fazer mais uma pergunta, né? Em relação a um eventual Eletrobras se desfazendo de ativos, né? Existe essa possibilidade, até o próprio Wilson tinha mencionado a intenção de se desfazer de algumas SPS, etc. Vocês pretendem olhar para essa rotação de ativos deles? Eu acho que a gente tem que olhar, de novo, assim, de uma forma muito seletiva, né? Eles têm muitas participações minoritárias, né? A princípio, para a gente não interessa uma participação minoritária, nós somos operadores, né, dos ativos que a gente tem, então é natural que a gente queira ter controle dos ativos. Então, eventualmente, algum ativo que eu tenha alguma participação com eles, pode fazer sentido comprar uma participação minoritária, nós temos alguns, né? Então talvez de uma forma seletiva, mas mantendo a nossa estratégia de garantir participação ou controle majoritário nos ativos que a gente adquire. Entendi. Bom, falando um pouquinho de ESG, recentemente vocês divulgaram um plano com metas ambiciosas, né? Como alcançar a neutralidade de carbono até 2025, né? Com portfólio de geração 100% renovável,
redução de 35% das emissões totais até 2030. Como que vocês pretendem atingir essas metas? Como que isso tem sido trabalhado? Aqui, eu acho que assim, a gente hoje tem talvez uma jornada de ESG aqui na companhia. Então, isso aqui não é um plano que nasceu ontem e a gente coloca um plano na rua e depois já vê como é que a gente faz. Na verdade, esse plano vem sendo construído já há alguns anos, né? E acho que talvez o grande diferencial desse plano é que a gente hoje tem esse plano totalmente conectado com a nossa estratégia de negócio. Então, hoje, quando eu discuto o meu planejamento estratégico, tá? Dentro do planejamento estratégico, eu discuto todas as metas que envolvem ESG. Isso aqui talvez seja o segredo para que a gente garanta a execução e a entrega das nossas metas ESG. Então, esse aqui, eu acho que esse plano de hoje, que a gente divulgou, né, das nossas 23 metas nos 4 pilares, ele vem sendo construído junto com a nossa estratégia de negócio, que dá para a gente assim, um nível de confiança muito grande de que a gente vai conseguir entregar todas as 23 metas que a gente se prontificou a fazer. Então, acho que é muito ligado aqui ao nosso negócio, né? São metas que a gente já sabe como e quando a gente vai fazer e a forma como a gente vai fazer, né? E o que a gente fez foi basicamente divulgar o que a gente já vinha trabalhando internamente. Então, acho que, de fato, é um plano, diria, ambicioso e audacioso, mas que ele tem, de fato, uma estratégia de execução muito clara e definida, aqui acho que com todos os colaboradores da CPFL. Certo. Bom, muito bem, nós estamos hoje chegando ao final do Energia em Debate. Eu gostaria de agradecer mais uma vez você que nos assistiu até aqui e também a sua participação, Gustavo. Obrigado pela disponibilidade. Ok, William, obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um prazer estar com você. Bom, o Energia em Debate de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.